Márcio, eu tenho uma pergunta para te fazer, para te começar aqui. Eu lembro que o último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso. Que a gente tinha perguntado assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Isso é verdade. Né? Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Márcio, eu tenho uma pergunta para te fazer, para te começar aqui. Eu lembro que o último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso. Que a gente tinha perguntado assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Isso é verdade. Né? Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 1,126 por dia. Palmas pro Márcio. 1,126 por dia. Foi uma evolução pequena, né? Márcio, meus parabéns, viu? Meus 100 mil parabéns. reais por dia, É uma posição, a evolução foi pouca. 126, você tá desmerecendo 26 de novo. Então foi 110 a mais do Isso. que... Cara, conseguimos a resposta, então. 126. Todo ano a gente precisa... Ô, Márcio, todo ano a gente Só precisa atualizar isso, tá? já tava bom. Já. Se fosse 6, tava bom. Pô, 6 pau por dia? Porque ano passado a gente veio, era 1.015 por dia. É. Agora a gente está em 1.126. Bom, né? Como estaremos em 2023? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai estar- economia. Não precisa ser um sábio. Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então, não é difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21, 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Né? Mas é normal. Ô, Luiz, e para você, deixa eu perguntar para o seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo. Então você tira e põe outro no lugar. A Eletrobras, ON, nem paga quase dividendo. Então você está tirando e põe outro no lugar, entendeu? Entendi. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Muito bom, muito bom. Tá certo? Aí, deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta, perto dos últimos tempos, só que também está na iminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda, né? Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né, se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar Bolsa de Valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que
o que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. Uhum. O país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Caramba. Então, agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar a riqueza. Está entendendo? Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás, eu diria o seguinte: há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim, prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país.